introduzindo essa nossa última aula da revisão da relatividade restrita dentro da disciplina teoria eletromagnética. Hoje quero falar apenas sobre um assunto, que é a álgebra de grupo de Lorentz. Então, vamos começar a abordar esse problema introduzindo o conceito de geradores de grupo de Lorentz. Antes disso, vamos restringir nossa atenção a um subgrupo próprio ortócrono, ou seja, esse subgrupo é dado por todas as matrizes de Lorentz com elemento L00 maior ou igual a 1 e determinante igual a 1. Ele é um grupo porque ele cada dois elementos obedecem uma lei de composição e o resultado dessa composição cai naquele conjunto de matrizes de Lorentz com a mesma propriedade. Então, é um conjunto fechado com relação a essa lei de composição. Ele é associativo porque é produto de matrizes associativo. Existe elemento chamado identidade, que é matriz 4x4, matriz identidade. E para qualquer elemento desse subgrupo, eu posso encontrar elemento inverso, tal elemento sempre existe. Como calcular esse elemento, isso foi mostrado nas aulas anteriores. Esse grupo é um grupo de Lie, anotado como grupo SO13. Ele é também conhecido como grupo especial ortogonal, que é justamente o fato que ele é ortogonal é dado por esse O, e especial porque determinante é igual a 1. Normalmente não se escreve, mas também o fato que nós consideramos aqui matrizes com ortócronas, às vezes se anota utilizando esse sinal mais aqui. Agora, qualquer elemento de L+, ortócrono, pode ser representado pelo mapa exponencial. Esse grupo de Lie me permite introduzir um mapeamento exponencial em torno da identidade. Isso significa que eu posso escrever essa matriz de Lorentz como exponencial de uma outra matriz. Essa exponencial eu aqui utilizo sinais mais menos, porque às vezes eu vou precisar tratar ele como transformações ativas, às vezes passivas. Normalmente, nessa aula, vamos basicamente se restringir a transformações passivas. Ou seja, são transformações que são associadas com mudança de referencial. Agora, esse exponencial precisamente entendemos esse exponencial como essa somatória. Então, é uma somatória infinita que envolve todas as potências do argumento, com esses fatores aqui, 1 sobre n fatorial. Agora, o que é interessante sobre essas transformações é que qualquer elemento de matriz de Lorentz pode ser representado como uma composição de elementos infinitesimais. Esse grupo próprio ortócrono, ele pode ser parametrizado por parâmetros contínuos. Então, eu posso sempre decompor representar uma matriz de Lorentz como uma sequência infinita de transformações pequenas.
O que eu entendo aqui por elemento infinitesimal, ou transformação pequena, é simplesmente uma transformação que tem identidade e uma pequena correção. Eu assumo que n é muito, muito grande, então esse termo é pequeno, vezes uma matriz ômega. Eu vou mais para frente especificar qual é a forma dessas matrizes. Por enquanto, eu vejo que tem uma identidade mais uma correção linear nessa matriz ômega. Agora, o que significa isso que eu tenho que qualquer elemento pode ser representado como uma composição de elementos infinitesimais? Isso pode ser representado por um produto de n elementos desse tipo, e onde n vai para infinito. Agora, se isso for realmente verdade, eu preciso mostrar que essa expressão é nada mais do que essa expressão que me representa a exponencial. Isso não é difícil para mostrar, porque aqui temos um binômio com n termos. Um produto de n termos. Então, existe uma expressão para binômio, que eu posso escrever ele em termos de potências de ômega, com alguma combinatórica aqui que envolve n e k, que é basicamente binômio de Newton. Agora eu posso simplificar um pouco aqui. Esse 1 sobre k fatorial vai ficar aqui na frente. E n menos k fatorial cancela parcialmente com esse n fatorial. Os termos que não cancelam são escritos aqui no numerador. Quantos tem esses termos? Justamente n. Desculpa, justamente k termos desse tipo. Porque n mais 1 tinha aqui. Então aqui temos k termos. Cada desses termos tem n aqui. Então eu posso escrever em evidência esse n de cada desses parentes aqui. Então tem nk na frente. Esse nk cancela com isso. Então o resultado tem n produtos, um mais algo, e no denominador de cada essa correção tem fator proporcional a n. Então tem, por exemplo, aqui teria 1 menos, ou mais, 1 menos k sobre n. Ou seja, no limite, quando n vai para infinito, tudo isso vai para 1. Então, eu tenho aqui no limite, só me sobra 1 sobre k fatorial e esse fator, que é nada mais do que essa exponencial. Então, realmente, eu posso ver que eu posso decompor cada transformação de Lorentz em uma sequência infinita de transformações infinitesimais. Isso, de uma certa maneira, é claro no caso das rotações, mas também no caso dos bustos. Isso é um caso aqui genérico, mas no caso das rotações, claramente eu posso imaginar que qualquer rotação de ângulo finito eu posso sempre decompor em rotações infinitesimais com ângulos bem infinitesimais. Ok? Então isso deu certo. Vamos para a próxima coisa. Então vamos agora, a partir desse momento para frente, vamos já nos restringir apenas a transformações passivas. Então aqui eu vou utilizar notação com menos na frente. Agora vamos introduzir Lie-álgebra daquela associada com matrizes
L. Como eu posso fazer isso? Eu tenho a condição geral para transformações de Lorentz. Então, daqui eu posso, multiplicando por L menos 1, posso escrever uma condição equivalente. Agora, L transposto é nada mais do que exponencial de menos ômega transposto. Isso é claro daquela expressão, porque transposição de n elementos me dá, de novo, produto desses n elementos, cada deles transposto. E L menos 1 é nada mais do que exponencial de ômega. Então, substituindo essas duas expressões e abrindo exponenciais na forma dessa somatória, eu posso ver, eu tenho uma condição que envolve diferentes potências de ômega. Agora eu vou analisar termo por termo. Então, o primeiro termo, que não contém ômega, é um termo que é identidade multiplicada por eta igual a eta vezes identidade. Então, no ordem 0, eu não tenho nenhuma condição. Na primeira ordem, eu tenho menos ômega transposto eta é igual a eta vezes ômega. Aí realmente tem uma condição que envolve ômega. Ok? Agora, eta é uma matriz simétrica, então eta é igual a eta transposto. Então eu posso sempre escrever esse lado, tem eta ômega transposto eta transposto, que é justamente eta ômega transposto. Por outro lado, no lado direito tenho eta ômega. Assim eu vejo que a matriz, que é o produto de eta com ômega, é uma matriz antissimétrica, porque a transposta dela é menos a própria matriz. Nos ordens superiores, a situação é a seguinte. Vamos pegar, por exemplo, esse termo da segunda ordem. Então eu tenho ômega transposto quadrado igual a eta, multiplicado por eta, é igual a eta ômega quadrado. Aqui vamos separar esses dois termos que envolvem eta transposto, vamos escrever ômega transposto, e esse ômega transposto juntar com eta. E esse termo, continuando a conta, e de novo faço o mesmo truque que eu fiz antes, então eu posso ômega transposto eta escrever como eta ômega transposto. Mas como tem um elemento aqui, eta ômega transposto, isso já foi determinado que isso é menos eta ômega. Então eu vou substituir. Aí ômega passou no primeiro lugar. Agora eu faço de novo, segunda vez, o mesmo truque. E tenho eta ômega transposto. E de novo utilizo essa condição. Então eu ganhei aqui eta ômega quadrado, que é justamente esse eta ômega quadrado. O que acontece é que na segunda ordem eu não tenho esta condição. A igualdade entre esse lado e esse é uma consequência da condição na primeira ordem. Isso pode ser repetido tantas vezes quanto precisa. Então, existe basicamente uma única condição, aquela que aparece em primeira ordem. Agora vamos vamos fixar atenção na matriz ômega. Quantos componentes independentes tem matriz ômega? É uma matriz 4x4, com 16 elementos, mas ela é antissimétrica. Então ela tem 4 menos 1 sobre 2, que é 6 elementos. Esses 6 elementos dessa matriz são parâmetros livres que caracterizam a transformação de Lorentz. Esses 6 parâmetros que entram na matriz ômega, eles portanto permanecem no ômega maiúsculo,
E, portanto, são os mesmos parâmetros que parametrizam a matriz de Lorentz. Isso é nada mais do que parametrização de transformações próprias ortógonas por 3 parâmetros que são associados com velocidades e 3 parâmetros relacionados com ângulos da rotação. Agora vamos considerar decomposição em geradores. A matriz ômega, que depende daqueles 6 parâmetros, ômega minúsculo, pode ser parametrizada aqui. Eu posso, como ela é matriz antissimétrica, eu posso escrever esses 3 parâmetros aqui, chamar diferente, e outros 3 diferente. A razão é justamente essa que eu adiantei, mas não interpretei ainda, que uns desses parâmetros vão me parametrizar, são associados com movimento relativo entre referenciais e outros 3 com rotação relativa entre eles. Esses 3 parâmetros que tinha aqui e 3 parâmetros aqui, eu posso, são parâmetros reais. Portanto, eu tenho ômega como matriz real. Então, é uma matriz 4x4, antissimétrica e real. A matriz ômega maiúsculo aqui é nada mais do que multiplicar por eta menos 1 do lado esquerdo, esse é ômega, o que basicamente troca sinal de todo esse bloco. Porque como eta menos 1 tem na diagonal 3 últimos elementos, menos 1, menos 1, menos 1, então o efeito é que ele multiplica esse bloco por menos 1. Agora eu vou introduzir geradores. Esses geradores são outras matrizes, aqui, dadas de tal maneira que combinações lineares dessas matrizes com parâmetros me devolve essa matriz ômega. Ou seja, eu já posso adivinhar qual é a forma desses geradores. Por exemplo, o gerador K1 deve ser uma matriz que é não nula apenas aqui e aqui. Então, ela deve ter 2 entradas que são diferentes de zero, justamente no lugar que é multiplicado por psi1. E todas as outras entradas têm zero. E mesmo raciocínio para todos os outros geradores. Esses geradores são chamados geradores de boost, enquanto outros geradores são chamados geradores de rotação. Se eu calcular a transposta dessa matriz, ela é igual à conjugação hermitiana, porque a matriz é real, então essas duas conjugações são iguais. Então, o que acontece é que eu posso também escrever essa matriz, decompor ela nos mesmos geradores. Então, a única diferença é como essa parte que envolve parâmetros psi é simétrica, então transposição não mudou nada. Então, esse primeiro termo, que envolve decomposição nos geradores de boost, continua exatamente igual. O outro termo que envolve geradores de rotação, ele é antissimétrico. Portanto, essa ômega transposto nessa parte ganha um sinal menos. Aqui podemos ver a seguinte coisa. Eu posso também explicitamente calcular esse ômega dagger. Então, eu tenho conjugação complexa de I e K conjugado. E a mesma coisa no outro elemento. E eu posso comparar essas duas matrizes. Então, o que eu tenho? Esse menos I, eu posso escrever na forma menos I, colocando o sinal extra sinal menos na frente do gerador de boost.
e no caso do gerador de rotação eu faço a mesma coisa. Agora eu comparo as duas expressões. Então eu comparo boosts, a parte que representa a decomposição em boosts. Isso significa que os geradores de boost devem ser anti-hermitianos, enquanto os geradores de rotação são hermitianos. Então, voltamos para a expressão que envolve decomposição em geradores. Aqui tem forma explícita de geradores de boost, justamente são anti-hermitianos, transposto, conjugado, troca sinal, e geradores de rotação tem essa forma, transposto e conjugado dá o mesmo gerador. Cada desses geradores, cada par desses geradores satisfaz uma relação de comutação. Então eu posso ver que, por exemplo, calculando as relações de comutação entre geradores de rotação, eu tenho sempre como resultado alguma expressão proporcional ao gerador de rotação. Isso posso também concluir da forma que geradores de rotação formam uma subálgebra. Ou seja, isso significa que se eu fazer uma composição de rotações, o resultado é sempre rotação. Agora, questão de boost é diferente. Se eu calcular comutador de geradores de rotação com geradores de boost, o resultado já dá gerador de alguma coisa proporcional a gerador de boost. E ainda mais, quando eu calcular relação de comutação entre boost, eu ganho como resultado algo proporcional a gerador de rotação. Então esses boosts não formam subálgebra. Em geral, boosts não comutam. Só comutam boosts na mesma direção. Ou seja, K1 comuta com K1. Já K1 com K2 não comuta. Agora vamos introduzir notação quadridimensional. Então, eu vou introduzir um símbolo ômega mini que representa componentes daquela matriz ômega. Desse modo, ômega 0 i é igual a menos ômega i0, que são simplesmente os parâmetros psi. Enquanto ômega ij são dados como εijk fica. Eu vou introduzir outra matriz agora. Essa matriz tem componentes dessa matriz. Nas entradas dessa matriz tem geradores. Ou seja, isso não é matriz de números, é uma matriz de geradores. Se eu representar esses geradores por matrizes, igual foi feito nos slides anteriores, então é uma matriz de matrizes. Então ela tem as mesmas propriedades de simetria e antissimetria. Então M0i é igual a menos MI0, que são geradores de boost, e MIJ são εijk, JK, que são geradores de rotação. Então temos assim, ômega mini são geradores de parâmetros, matriz de parâmetros, e M mini são uma matriz de geradores. Agora vamos calcular uma contração de elementos de uma matriz com elementos de outra matriz. Então vamos considerar uma expressão meio ômega mini, M mini. Substituindo essas expressões, temos M ômega 0i, M0i, e aqui no sentido contrário, e terceiro elemento que tem apenas somatórias em índices
espaciais. Eu posso utilizar essas transformações aqui, propriedades de antissimetria. Então, esse elemento, esse produto é exatamente igual ao primeiro. Então, o fator 2, 1 sobre 2 cancela. Então, eu tenho psi e ki. E do terceiro elemento, eu tenho duas vezes contração de epsilon em um índice, desculpa, em dois índices aqui, o que dá 2 delta KL. Então, em total, eu tenho psi e ki ficar JK. Então, por enquanto está tudo certo. O resultado é I ômega. Se eu multiplicar agora isso por I, eu vou ter menos ômega no lado direito. E tomando a exponencial, eu tenho que L é menos ômega. Portanto, tenho uma expressão para L em termos daquela matriz de geradores e matriz de parâmetros. Agora vamos discutir elementos matriciais de geradores. Em várias situações é mais conveniente trabalhar não com matrizes próprias, mas com expressões formadas pelo tensor métrico, componentes do tensor métrico e pelos deltas de Kronecker. Especialmente isso é importante quando queremos calcular algumas relações de comutação, por exemplo. No caso de geradores de grupo de Lorentz, os componentes desses geradores são componentes da cada dos elementos M-mini. Ou seja, fixando o valor específico de mini, eu escolho um dado gerador. Agora, fixando os valores alfa e beta, eu escolho componente matricial daquele gerador. Então, reescrevendo essa expressão na forma com tensor inverso de Minkowski aqui, a proposta nossa é que qualquer elemento de qualquer gerador é dado por essa expressão que envolve combinação antissimétrica de deltas de Kronecker e aquela tensor inverso de Minkowski, componentes do tensor de Minkowski. Ou seja, precisamos verificar se isso for verdade. Ainda fazendo contração com Rho, eu posso determinar que M mini alfa beta é dado pela essa expressão. No caso de gerador de boost, eu tenho essa expressão se reduz à expressão seguinte, onde os índices Mi e Ni são substituídos por 0 e I. No caso de geradores de rotação, eu tenho essa expressão. Aqui, como eu escolho um dado gerador de rotação? Por exemplo, fixando I igual 1J2, eu tenho só possibilidade de escolher K igual 3. Então, gerador J3 é dado por M12, gerador J1 por outra combinação dos índices, e assim por diante. Agora vamos lembrar as expressões para todos os 6 geradores do grupo de Lorentz. Podemos ver, por exemplo, olhar naquele gerador de boost K1. Então, se I for igual a 1, eu tenho aqui 1 beta e aqui 1 alfa. Ou seja, como eta é matriz diagonal, o primeiro elemento não é nulo quando alfa é igual a 0 e beta é igual a I, nesse caso, 1. Ou seja, quando alfa é igual a 0, isso é 1, e beta é igual a 1, isso é 1. Aí eu tenho que esse elemento dá 1 vezes I.
Então isso me descreve esse elemento do primeiro gerador. Se for o contrário, o número de linha for igual 1 e número de coluna 0, eu tenho isso é 1, isso é menos 1, mas com esse menos na frente eu tenho 1, assim eu ganho esse elemento. E assim posso, caso por caso, verificar que essa expressão descreve corretamente os componentes de qualquer gerador. Ainda vamos verificar se a somatória que envolve essa expressão dá o resultado correto. Então, substituindo essa expressão para gerador, aqui, nesse caso vamos escolher essa expressão, para elementos de geradores, eu tenho, fazendo contrações com ômega, então aqui vira, dessas deltas transformam esse ômega em ômega rho beta, aqui beta rho. Como beta antisimétrico eu posso escrever isso como um elemento só, cancela fator meio na frente, e isso é nada mais do que ômega maiúsculo. Ainda tem uma relação muito importante, que é a relação de comutação entre geradores. Eu escrevi nos slides anteriores essas relações de comutação na forma onde cada relação é separada. Foram separadas em 3 grupos de relações de comutação. Acontece que é muito conveniente escrever isso como relações quadridimensionais, especialmente quando se trata de estudar de eletrodinâmica quântica. O ponto de partida para a eletrodinâmica quântica são relações de comutação entre geradores. Então, nesse caso, é muito melhor ter relações de comutação na forma quadridimensional do que na forma tridimensional. Essas relações de comutação, elas têm essa forma. Aqui eu não vou apresentar prova, eu vou mostrar mais ou menos um esboço da prova. Então, qualquer 2 geradores obedecem a essa relação de comutação. Vamos ver isso. Então, primeira coisa, como é comutador, vamos escrever elemento alfa-beta desse comutador. Qualquer 2 geradores dão algum gerador ou 0. Ok? Então, eu estou me referindo a componente alfa-beta desse resultado. Aqui eu utilizo a definição de comutador. Então, é alfa-beta do produto deles e alfa-beta de produto no sentido contrário. Agora eu posso utilizar as expressões para esses geradores. Antes de tudo isso, eu escrevo cada desses produtos na forma matricial, referindo-se a elementos matriciais de cada dos geradores. Então aqui tem somatória, linha, coluna, e assim por diante. Na sequência, vamos substituir cada desses elementos por uma expressão apresentada na página anterior e fazer um pouco organizar essa expressão, que não vou entrar em detalhes. Se fazer isso com calma, vamos poder identificar que aparecem alguns blocos que eu posso de novo reconhecer como próprios componentes do gerador. Aí fica aquela expressão que eu apresentei na página anterior. Então, isso é exercício.
No final dessa aula, eu quero considerar um caso particular de um boost em direção x1 e uma rotação particular. E vou mostrar que justamente partindo do conceito de geradores, eu consigo reconstruir a matriz de Lorentz. Então vamos considerar um boost em direção de eixo x1. Então só parâmetro psi1, eu vou anotar ele por psi, não é nulo, os outros parâmetros são nulos. Aí, a matriz de Lorentz é parametrizada por esse único parâmetro. Portanto, toda a expressão é exponencial de I vezes psi, vezes gerador de boost na direção 1. Eu posso escrever esse exponencial aqui retirando explicitamente componente com n igual a 0, que é identidade, e os outros componentes escrevendo dessa forma. Como tem K1 tem I aqui, e na frente de K1 tem também I, então esses dois dão menos 1, que entra aqui, então tem potências de menos 1, e essa matriz já está livre de I. Ou seja, eu vou observar que essa matriz tem um bloco aqui. Esse bloco tem as seguintes propriedades. Se eu tomar potências pares desse bloco, ele vai dar identidade, um bloco de identidade 2×2. Se eu pegar potências impares, ele devolve esse bloco. Ok? Isso significa que toda essa soma pode ser quebrada em dois pedaços, em pedaço par e pedaço ímpar. No caso de pedaço par, eu tenho essa identidade mais o resto. Tudo que é proporcional a essa matriz tem potências pares. Essas potências pares eu aqui anoto explicitamente trocando n por 2k e fazendo somatória de k igual a 1 até infinito. A mesma coisa eu faço para a segunda parte. Tem menos psi a potências 2k menos 1 e 2k menos 1. Tanto que k igual a 1 corresponde com n igual a 1. Na sequência, vamos reconhecer que essa expressão é nada mais do que quase cosseno hiperbólico. Falta 1, então vamos escrever cosseno hiperbólico psi menos 1. Porque ele não começa no k igual a 0, mas começa no k igual a 1. A outra expressão, menos, aliás, pode ser retirada em evidência, é nada mais do que seno hiperbólico. Então, temos menos seno hiperbólico de psi. Agora eu vou organizar aqui um pouquinho desses termos. O que acontece? Aqui vai aparecer cosseno hiperbólico menos 1, cosseno hiperbólico menos 1. Então, somando com esse 1, com essa identidade, esses menos 1 vão cancelar nessa parte. E aqui vão aparecer 1, porque aqui não tinha nada. Então, eu tenho essa expressão. E da outra parte tem menos seno hiperbólico. Somando isso me dá uma matriz que tem um bloco que envolve cossenos hiperbólicos e senos hiperbólicos. E a parte aqui não altera, ou seja, a parte resto tem um pedacinho de matriz de identidade. Esse parâmetro psi é chamado parâmetro de rapidez. Ele está relacionado justamente com velocidade. Isso podemos ver de maneira seguinte.
Vamos considerar linha mundo de um observador em referencial S linha. Então, um observador no referencial próprio dele, ele está parado. Então, dx' linha 1 para ele é zero. Ele fica parado naquele referencial. Por outro lado, esse dx' linha 1 no outro referencial é uma linha reta no espaço. Então, temos essa relação, multiplicando essa matriz por dx0, dx1, dx2, dx3, me dá na parte de bloco que envolve coordenada x0 e x1, dá-me essa expressão que está escrita aqui. Então, eu tenho relação entre dx1 e dx0 dada em termos de parâmetro psi. Mas dx1 sobre dx0 é nada mais do que velocidade do observador S' de ponto de vista do observador S. Velocidade adimensional porque C está no denominador, naquela definição dx0. Então, eu consigo relacionar tangente hiperbólico de psi com parâmetro de velocidade. Então, essa rapidez entra como argumento de tangente hiperbólico. Eu posso também expressar esse cosseno hiperbólico agora em termos de parâmetro beta. Como eu faço isso? Eu divido por uma expressão que é 1, escrita de maneira que utiliza uma identidade que envolve cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, que pode ser transformado de maneira seguinte. Eu posso retirar em evidência cosseno hiperbólico, ele cancela com o numerador e no denominador tem 1 menos tangente hiperbólico quadrado. Esse tangente hiperbólico quadrado eu reconheço como beta quadrado. Ou seja, esse cosseno hiperbólico psi é nada mais do que próprio parâmetro gama. Então, assim eu relaciono gama com esse parâmetro de rapidez. No caso de seno hiperbólico, eu utilizo a identidade que é seno hiperbólico é tangente hiperbólico vezes cosseno hiperbólico. Portanto, ele é beta gama. Conclusão, eu tenho matriz de Lorentz construída a partir de soma infinita aqui, e essa matriz é justamente a matriz de Boost em direção x1. Ou seja, eu posso ainda daqui concluir de onde vem nome que Boost constitui uma rotação hiperbólica. É justamente essa matriz lembra, no sentido formal, ela lembra um pouco de matriz de rotação com cossenos e senos substituídos por hiperbólicos. Módulo de um sinal aqui, de elementos fora do diagonal. Que essa matriz é simétrica, enquanto a matriz de rotação de verdade não é simétrica. Então, isso não pode ser realmente comparado Boost com rotação. São transformações distintas. Existe uma similaridade, mas não existe analogia entre essas transformações. Uma coisa interessante que pode ser feita a partir dessa transformação é composição de velocidades paralelas. Então, podemos considerar uma transformação de referencial ds para S' com parâmetro dado por rapidez psi1. Isso é dado pela essa expressão. E segunda transformação com rapidez psi2. Como sempre, eu posso inserir uma relação na outra. O resultado é uma transformação com rapidez psi.
Agora, eu tenho igual foi feito para transformações de Lorentz antes, eu tenho transformação com rapidez psi, produto das transformações com rapidez psi1 e psi2. Agora, vamos abrir essa expressão explicitamente. Então, substituindo aquelas matrizes que representam rotação hiperbólica, aqui com rapidez psi2, rapidez psi1 e rapidez psi resultante, eu consigo, multiplicando essas matrizes, encontrar uma relação entre parâmetro A que aparece aqui, que representa esse produto, que é nada mais que cosseno hiperbólico de soma das rapidez, aqui, e B, que é relacionado com esse seno hiperbólico da soma. Então, isso é cosseno hiperbólico, isso é seno hiperbólico. Então, agora vamos olhar nessa expressão. Então, eu vejo que rapidez resultante é soma dos parâmetros psi1 e psi2. Então é muito interessante, porque nós não temos uma simples regra para a soma das velocidades, numa direção só. Agora, no caso desse parâmetro, eu posso somar os parâmetros dentro das funções hiperbólicas. Então, beta é tangente hiperbólico de psi1 mais psi2. Assim, e temos aqui, transformando, eu posso escrever de novo, retirar cosseno hiperbólica psi1, psi2, que me devolve esses tangentes, e eu vejo que eu recuperei a fórmula para a soma das velocidades. Então, essa expressão é totalmente consistente com a expressão que eu tenho para a soma das velocidades em uma direção. Velocidades alinhadas. Agora vamos ver rotação no plano x2, x3. A situação é muito parecida. Começamos com só um único parâmetro não nulo. Todos os outros parâmetros, tal de rotação como de boost, são nulos. Então, matriz de Lorentz é parametrizada por esse parâmetro e dada por esse exponencial. A transformação é gerada por um único gerador J1. Escrevendo a forma desse gerador, eu tenho aqui I menos I, aqui I. Estou retirando esse I em evidência e calculando o produto com esse I, eu tenho menos 1 aqui. E tem, portanto, os produtos dessa matriz. Os produtos, as potências dessa matriz podem ser calculados observando que aqui existe um bloco, de novo 2 por 2, e esse bloco tem essas propriedades. Potências pares são proporcional à matriz de identidade 2 por 2, com sinal mais 1 menos 1, enquanto potências impares são proporcionais à matriz C, de novo com sinal mais 1 menos 1. Então eu posso quebrar essa somatória em dois termos, um proporcional a essa matriz e outro proporcional a essa matriz. Agora eu vou reconhecer essas somatórias. Essa somatória é cosseno φ menos 1, enquanto a outra somatória é nada mais do que menos seno de φ. Juntando todos os pedaços, eu observo de novo que
vou ter alguns cancelamentos, por exemplo, S1 e S1 cancela com S. Aqui não tem contribuição quando faço produto dessa expressão com esses zeros. Então aqui entram, na somatória entram esses 1 e 1. E o resto fora de diagonal dá seno, menos seno, um dá seno φ e outro dá menos seno φ. Então eu tenho uma matriz de rotação de ângulo φ em torno de eixo x1. Então, composição de rotações é dada de novo pelos produtos das matrizes de Lorentz. Ângulo de rotação é dado por soma dos ângulos. Então, ângulo de rotação ela tem um papel parecido que desempenhado por rapidez no caso de boost. Isso pode ser de novo verificado de maneira idêntica como foi feito no caso de boost. Então, aquelas multiplicando matrizes, eu de novo encontro uma expressão para produto dessas matrizes. Eu reconheço que o produto tem um elemento que envolve esse tipo de produto. Isso é dado por cosseno de soma dos ângulos e seno é dado por soma dos ângulos. Ok? Isso foi a última nossa aula de relatividade restrita. A partir da próxima aula vamos aplicar nossos conceitos e vamos construir a forma covariante das equações de Maxwell.